Pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e eu estou de volta para a gente continuar a nossa sequência de aulas sobre equações e expressões algébricas. Na última aula, eu deixei um desafiozinho para vocês e aí a gente vai resolver ele hoje e conversar sobre mais algumas propriedades antes de entrar em equação de primeiro e segundo grau. Então, não deixe de acompanhar essa sequência de vídeos para você não ficar perdido depois e você saber tudo e arrasar na sua prova. Já deixe seu curtir aqui, porque eu tenho certeza que não tem como você assistir esse vídeo e não gostar dele. Então, vamos para nossa aula. Bom, na última aula eu deixei esses dois desafios aqui para vocês, né? Pra gente ver qual é o grau das equações. E assim, esse aqui de baixo, vocês provavelmente vão chutar que o grau dela é 6. E realmente, o grau é 6. Mas não é tão simples quanto vocês estão pensando. Essa aqui é que deu sorte. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês verem que nem sempre você vai acertar pelo que você está achando. Então, é bom a gente fazer o processo. Por exemplo, essa daqui. Tenho certeza que você aí da sua casa deve ter chutado que o grau dessa equação é 2, mas tá errado. Ela, na verdade, é uma equação de grau 1. Pois é. E aí eu vou mostrar agora para vocês como que a gente faz isso. E aí eu trouxe a curiosidade aqui. Você sabia que com os termos desorganizados não temos como saber o verdadeiro grau em alguns casos? Então, por exemplo, nesse segundo caso aqui está desorganizado. Você vai chutar que o grau é 6, realmente ele é 6, mas não pelo que você está pensando. Já nesse outro caso, você vai chutar que o grau é 2 e ele não é. Na verdade, é uma equação de grau 1. E vocês vão ver, na verdade, ambas estão desorganizadas. E aí, quando a gente fala de desorganização, a gente tem que ter um padrão de organização, concordam comigo? E o padrão de organização aqui é a forma padrão. Então, sim, as equações têm uma forma padrão, certo? Elas precisam seguir uma norma de como elas são organizadas para a gente poder se organizar melhor. Então, olha só aqui o exemplo da forma padrão no grau 1. A gente tem ax mais b igual a 0. Aí agora deve ter ficado na sua cabeça aquela nuvem, né? De tipo, quem é A, de onde saiu, quem é B, enfim. Pensa comigo na forma genérica, então a gente vai esquecer um pouco os números. O A e o B, todas as letras, na verdade, que aparecerem, elas vão ser coeficientes. Coeficiente é uma letra que pode ser trocada por um número. Então, é muito importante vocês lembrarem que esses coeficientes podem ser 0, podem ser números positivos e também podem ser números negativos. Isso vai fazer uma diferença, vocês vão ver. E a única letra que não é um coeficiente é o x, que é a variável, certo? Então, se vocês forem verem, ela sempre segue o mesmo padrão, ó, o coeficiente com a variável, depois outro coeficiente com a variável num grau menor, e assim vai até que sobre só o que a gente chama de termo independente, que nesse caso é o C e no de cima é o B. Ou seja, é um coeficiente que é só ele não tem x, então vai ser 5, 2, menos 27, pode ser 0 também, não tem problema. Mas é sempre um número que não vai acompanhar x, beleza? E o mais importante de tudo, a gente tem que deixar as equações igualadas a 0. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, nesse caso aqui, você já pode ver que a organização dela está péssima. Primeiro, os termos não estão organizados por grau. Então, tá vendo que tá tudo misturado? Outra coisa, elas estão igualadas a outras coisas que não são 0. Então, aqui a gente já tem uma desorganização bem forte. Aqui, para você que está no ensino fundamental, ensino médio, que não vai precisar disso aqui, sem neurose, não precisa se preocupar, escuta de mente aberta, mas não precisa decorar. Essa generalização de grau N é para quem está um pouquinho mais assim, que está precisando ver sobre equações e tudo mais, para uma matemática um pouquinho mais elevada. Se não é seu caso, tá tudo bem. Eu trouxe aqui de grau N para a gente entender como é que funciona a generalização com N termos. Com N termos não, perdão, com N graus. Porque, ó, vamos ver o padrão. A gente tem aqui, quando o grau é 1, nós temos 2 termos igualados a 0. Quando o grau é 2, nós temos 3 termos igualados a 0. Então, a gente sempre tem
a quantidade de graus sempre vai ser a quantidade de termos que acompanham a variável mais um termo sem variável, né? Ó, grau 2, 2 termos com variável, um sem. Grau 1, um termo com variável, um sem. Então, quando a gente tiver grau N, sendo N qualquer número, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 25, pode ser 40, pode ser 1 milhão, pode ser o que você quiser. Sempre a gente vai ter N termos que acompanham a variável mais um termo independente. Então, vai ter que ter, se o grau é N, vão ter que ter N mais um termos. E aí, aqui eu organizei sem ser com letras do alfabeto, A, B, C, D, eu usei só o A. Porque se é N termos e eu colocar de A a Z, então o N não é genérico, né? Porque a gente tem uma quantidade limitada de letras. Ah, eu coloquei do A ao D, então também não é genérico. Por isso eu coloquei aqui, ó, A1 acompanha o XN, A2 acompanha o XN menos 1, e por assim por diante. Esse A1, esse A2, ele tá fazendo a mesma vez do A, do B, do C. Ambos são coeficientes e é importante lembrar que eles podem ou não ser iguais. Não tem problema se eles forem diferentes. E aí, por que eu expliquei para vocês que é muito importante que os coeficientes eles possam assumir valores negativos e valores zero? Porque, ó, se eu tiver essa expressão aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3 igual a zero. Se a gente for olhar, é uma equação de segundo grau. Beleza, né? Aqui, ó. Tá com grau 2. A forma padrão tem 3 termos, aqui só tem 2, que é o do x ao quadrado e o do termo independente. Tá faltando o que acompanha o x. Não tem aqui. Só que você concorda comigo que se o meu coeficiente que acompanha o x pode ser qualquer coisa, eu posso escrever da seguinte forma: 0x mais 3 igual a 0. E aí, 0 vezes x é 0, e tudo que é 0 a gente não precisa pôr na soma? Entendem o ponto? Por isso que é importante. Outra coisa, se eu falasse para vocês assim, ó, eu tenho 5x menos 2 igual a 0. Vixe, fugiu da forma padrão. Mas na verdade não, porque o meu coeficiente ele não pode ser negativo. Então, se eu for reescrever isso aqui, eu vou ter assim, ó, 5x mais menos 2 igual a 0. Coloquei os coeficientes entre parênteses. Porque quando a gente fizer a regra de sinal, mais com menos vai dar menos. Então, 5x menos 2 igual a 0. Mantive a minha forma padrão. Entendem? Então, é importante vocês lembrarem disso para não ter confusão. O que vocês vão ter que sempre lembrar? Os termos têm que estar abertos. Então, a gente vai discutir um pouquinho ainda sobre isso, sobre termo aberto e fechado. A equação tem que estar igualada a 0 e muito importante que você também organize elas de ordem decrescente. Como assim? Pega a variável de maior grau para de menor grau e no último o termo independente. Vai ser muito mais fácil para você visualizar. Isso não é uma regra, mas é um padrão de organização muito prático, certo? Bom, e agora vem o grande X da questão, que é: e quando os termos estão desorganizados? Como é que a gente faz para arrumar eles? Vou mostrar para vocês, vocês vão ver que é muito fácil. Basicamente, nós temos duas propriedades muito importantes, fora uma propriedade básica que a gente já conhece, que eu vou falar para vocês, que eu nem coloquei ela aqui na lista, mas ela é bem intuitiva. Bom, a gente tem a simplificação e a fatoração. Vocês vão ver que elas são muito boas para ajudar a gente a organizar os termos, seja na forma padrão ou não. Lembrando que a forma padrão ela é muito importante para a gente poder descobrir grau, saber como resolve, aplicar as equações de cada grau para poder achar as raízes, mas ela não é regra. A gente pode trabalhar também com eles com outros tipos de organização. E a simplificação e a fatoração vão entrar nesse caso, certo? Então, a primeira regra de todas, que é a principal, que eu já vou aplicar nesse exemplo que a gente tem aqui. Lembra que eu falei para vocês que a equação sempre tem que estar igualada a zero? Nesse caso, a gente tem uma equação imensa e ela não está igualada a zero. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, de lei. Não está igualada a zero, vamos igualar a zero. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele truque maravilhoso que a gente sempre usa, que é o passa para lá e passa para cá, que você deve usar muitas vezes sem nem lembrar dele, sem nem perceber que você está usando, que é
O que está desse lado do igual passa para o outro com um sinal trocado. O que está desse lado do igual passa para o outro com um sinal trocado. Então, quem antes era 7x vai virar menos 7x. E quem era menos y vai passar para cá como mais y. Tirei todo mundo, então agora ficou igual a zero. Então, você sempre vai poder usar desse recurso com equações. Você sempre vai poder passar um termo para lá, um termo para cá, seja para resolver, seja para deixar na forma padrão, enfim. Isso aqui é bem básico, então eu nem coloquei aqui nas propriedades. Essas propriedades são coisinhas um pouquinho mais específicas que a gente vai ver, que vocês vão ver que é bem legal. A primeira delas é a simplificação, que é juntar os termos semelhantes, somando ou subtraindo. Pensa assim, se eu tenho uma conta 2 mais 5 mais 7 mais 8 mais 9 menos 5 mais 3. O que é intuitivo da gente fazer? Somar. Como que a gente soma? A gente junta, né? Primeiro eu vou juntar esse com esse, depois o resultado com esse, aí o resultado com esse e com esse. Enfim, dependente da ordem. Se você quiser começar de trás para frente, de frente para trás, juntar as pontas, não tem caô. Qual é o ponto aqui? O ponto é que a gente está sempre juntando termos. E como que a gente faz a soma com os números? A gente soma número com número. Então, se eu tiver 5 mais 3 mais x, eu posso escrever isso como 8 mais x. Percebe que a gente juntou só os termos que são semelhantes? É isso que significa a simplificação. A gente diz que é simplificar, mas na verdade nós estamos fazendo a junção de termos semelhantes. O mesmo ocorre com menos. Se eu tiver 5 menos 3 mais x, eu também posso escrever isso como 2 mais x. Independente se é soma ou subtração. Eu vou juntar os termos semelhantes e vou calcular só eles. Aí eu coloco eles reduzidos, né? Porque em vez de eu ficar com 5 ou com 3 toda hora repetindo, pego o 8 ou pego 2, depende se é soma ou subtração. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que é muito importante a gente saber quais termos são semelhantes a quais. Então, o termo acompanha variável. Se ele acompanha, você tem que olhar a variável. Se ele não acompanha, você vai juntar todo mundo que não tem variável, ou seja, só os números soltos. Se ele acompanha uma variável, você só vai poder somar ou subtrair, enfim, juntar os termos que têm a mesma variável com o mesmo grau. Então, você pode juntar um x à quarta com um x à quarta. Mas você não pode juntar um x à quarta com um x porque você diz que todo mundo é x, porque são x diferentes, certo? Você não pode juntar um x com um y. Isso aqui não pode acontecer nunca, mas você pode juntar um y com um y, certo? Então, na prática, vocês vão ver que isso aqui é muito mais simples. Parece complicado, mas não é não. Ó, vamos lá. Vamos olhar aqui os termos e ver o que a gente tem de parecido. Eu vou até pegar uma marca-texto aqui e a gente vai pintar eles para ficar mais claro. Então, vou pegar um amarelinho aqui. Ó, a gente começa aqui com 4x. Outra coisa importante, sempre acompanha o sinal. Que nem esse 2x à quarta, ele não é 2x à quarta, ele é menos 2x à quarta. Então, quando a gente for pegar ele, a gente tem que trazer o menos junto, certo? Senão a conta dá errado. Aí aqui eu tenho 2x positivo, né? Mais 2x. E aqui eu tenho menos 7x. Pronto. Acabaram os termos com o x com grau 1. Agora eu vou fazer a conta deles. 4x mais 2x menos 7 é como se a gente falasse assim, ó, eu tenho 4 unidades disso aqui. Comprei mais 2. Então, agora eu tenho 6. Só que eu perdi 7. Meio complicado a gente falar isso com coisas, mas com números vocês sabem que funciona. Então, basicamente, a gente vai fazer 4 mais 2 menos 7. E o resultado vai acompanhar o x. 4 mais 2, 6. 6 menos 7, menos 1. Menos 1, x. Tá vendo? Eram 3 termos, virou um só. Agora, qual é o próximo? Vamos pegar rosa. Menos x, 2x à quarta. Então, vamos pegar o menos 2x à quarta. Aqui, ó, menos 3x à quarta. Acabaram-se os x à quarta. Então, vamos fazer a soma. Menos 2 com menos 3, menos 5. Acompanha o x à quarta. Então, menos 5x à quarta. Beleza. Qual é o próximo? O termo independente aqui, que não tem x nenhum, que é o 5. Vamos pegar um azulzinho para ele. Mais 5, não tem mais nada, então vai continuar mais 5. Mais 5. E aí,
Agora, sobrou só o y também. Vou pegar aqui um laranja, só para ele ficar um pouquinho mais didático, para vocês enxergarem melhor. Como não tem mais y, eu vou colocar assim, igual a zero. Pronto. Agora, o que está faltando para ficar na nossa forma padrão? Bom, tá faltando a gente organizar esses termos, né? Então, ó, quem é o de maior grau? É o 5x à quarta. Então, menos 5x à quarta. Próximo. O x e o y têm o mesmo grau. Eu vou colocar o x primeiro por comodidade, mas tanto faz, porque eles têm o mesmo grau. Menos x mais y e sobrou o 5. Mais 5 igual a zero. Olha, agora tá na forma padrão. Né? Falta o x ao cubo, falta o x ao quadrado, não tem y ao quadrado, não tem y ao cubo, não tem y à quarta, mas não tem problema. Porque como eu falei para vocês, todos os termos que não aparecem aqui é porque o coeficiente deles é zero, e se é zero, não precisa pôr, certo? Então aqui a gente simplificou. Olha só, uma conta que era enorme, agora ficou média. Não ficou tão pequena, mas ficou média. Bem mais fácil da gente ver, né? E aí nós temos a fatoração também. A fatoração, ela é um pouquinho mais complicada, ela leva um pouquinho mais de, dá um pouquinho mais de trabalho para você entender como é que ela funciona, porque a gente tem fatorar e desfatorar. Geralmente para forma padrão a gente usa desfatorar, que é o contrário, a gente vai abrir o termo. E a fatoração ela fecha o termo. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vou deixar para uma próxima aula, ela vai ser super rapidinha. E aí você também vai matar na hora qualquer questão de fatoração, que você vai conseguir entender de fato como é que ela funciona. E vou também resolver esses dois exercícios aqui, porque sem a fatoração a gente não vai conseguir resolver eles ainda, tá bom? Então não deixe de acompanhar, deixa seu like, segue aqui o canal, deixa nos comentários o que você tá achando, algum conteúdo que você queira que eu traga. E não se esquece de mandar para alguém que está precisando relembrar conceitos de equação e de equação de primeiro, de segundo grau e tudo mais. Nesse caso, a gente está fazendo só uma introdução aos conceitos antes da gente começar a falar de fato de equação de primeiro e segundo grau. Então, é muito importante você acompanhar desde já, para você não ficar perdido mais para frente, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Não deixe de acompanhar o próximo, senão vocês vão perder muita coisa. Tchau!